De volta já aqui com Bem Assim, pessoal. Olha só, viu? Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, estudos realizados em diferentes países mostram que, em comparação com as outras estações do ano, durante o inverno, o número de infartos cresce em média 30% e os de AVC 20%. Sobre esse assunto a gente conversa agora aqui no estúdio com o Dr. José Leitão, ele que é cardiologista do Apvida. Bom dia, Dr. José, seja bem-vindo mais uma vez aqui. A gente estava falando que ele já é de casa. Ele sim, já é de casa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É verdade isso? Realmente isso acontece, doutor? Exatamente. Trabalhos mostram que a cada 10 graus de diferença na temperatura ocorre um aumento na mortalidade em torno de 7%. Nossa. Temperaturas a partir de 14 graus ou menos, a gente tem um aumento, como você falou muito bem, na mortalidade em torno de 30% nos pacientes que já têm algum risco cardiovascular, sim, principalmente os pacientes hipertensos, diabéticos ou que já tiveram algum tipo de doença, como infarto ou AVC prévio. Tá, doutor, por que isso acontece? Como é que o nosso corpo ele acaba reagindo ao frio? Exatamente. A fisiopatologia é mais ou menos essa. No frio, o organismo ele precisa, na verdade, tentar controlar um pouco melhor a perda de calor. Então, aumenta-se o metabolismo e nisso ele faz vasoconstricção nos vasos. O que é isso? Os vasos ele diminuem, digamos assim, o lumen. Sim. Então, se o paciente já tem alguma obstrução, quando eu faço uma vasoconstricção, eu diminuo ainda mais o fluxo sanguíneo. E nisso pode instabilizar alguma placazinha de gordura, diminui o fluxo sanguíneo, levando assim um risco de isquemia. Essa isquemia pode ser no cérebro, levando a AVC, ou no coração, levando um infarto. Então, quem é aí o grupo, né? Quem são as pessoas que precisam ter uma atenção redobrada quando a temperatura ela vai caindo? Então, quando você está em um lugar mais frio? Principalmente pacientes idosos acima de 65 anos, a mortalidade é até um pouquinho maior do que 30%. Sim. Pacientes, como eu já falei, que já tem uma história prévia de DAC, que já tem uma história prévia de infarto ou de AVC, mulheres na menopausa, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Então, esse grupo especial de pacientes, ele precisa tomar um cuidado maior. Outro fator também importante, normalmente no inverno, as pessoas deixam de tomar água. Sim. Diminui a ingesta de líquido. Porque você não está sentindo tanto calor, né? Não está suando. Exatamente. Então, isso faz com que diminua o volume na corrente sanguínea, afetando ainda mais o comprometimento do fluxo dentro do organismo. Olha só, pessoal, então bebe água, tá? Pelo amor de Deus, até mesmo no inverno. Falar em inverno também tem uma coisa que as pessoas elas acabam ficando mais preguiçosas ou até mesmo deixam para lá, que é o exercício físico, né? Exatamente. A temperatura cai mais um pouquinho, aí o dia, às vezes, né, como hoje, por exemplo, está sendo um dia chuvoso aqui em Maceió. A gente não vê a claridade do sol logo cedo, a chuva, né, também acaba dando aquela preguicinha, muita gente acaba deixando o exercício físico de lado. E aí, doutor? É para fazer ou não? Com certeza, a gente tem que manter a atividade física sempre orientada por um profissional. Caso o paciente seja sedentário, procurar um médico, de preferência um cardiologista antes, fazer uma consulta para orientar o melhor tipo de atividade física para esse paciente. Certo. Quais são os sintomas, né, que a gente precisa acender o alerta e ficar mais atento, ou até mesmo, quem sabe, já encaminhar, né, esse paciente ao hospital? A gente precisa observar principalmente quando o paciente sente o aumento da frequência do coração, mesmo em repouso, sim, dor no peito, uma dor que puxa ou para o braço esquerdo, ou para o braço direito, ou para as costas, ou para a região epigástrica, que é conhecida popularmente como a boca do estômago, sim, ou para a região inframandibular, aqui no queixo. Principalmente essa dor quando o paciente sente no peito e puxa para o queixo. É interessante isso, porque mostra, é um dos sinais de gravidade. Provavelmente esse paciente está tendo um infarto importante. E aí a pessoa precisa ficar atento, né? Em Com relação certeza. ao AVC, doutor? Principalmente em relação à fala. É muito comum o paciente evoluir com confusão mental e disartria. O que é a disartria? É o paciente que não consegue falar, fica com a voz embolada. Ou também quando o paciente perde ou diminui a força em um lado do corpo, o lado direito, o lado esquerdo. Antes ele conseguia pegar um copo, ele não consegue mais. Principalmente confusão mental. Já tive alguns pacientes que tiveram AVC e foi descoberto no telefone, por exemplo. Falando? Exatamente. Durante a ligação ele começou a falar enrolado, coisas desconexas. A sorte que tinha um familiar próximo, sim, e era um AVC. Olha só, então se você, né, aí
está vendo esses sintomas em relação ao AVC, que é a questão da fala, né, doutor, que fica mais confuso, confusão mental, uma fala que não está com tanta clareza, já começa a acender esse alerta, ou até mesmo paralisia de um dos lados do corpo. Em relação ao infarto cessador, né, aí do coração, ela acaba irradiando, não é isso, doutor? Exatamente. José? E principalmente em pacientes idosos, que as manifestações clínicas são atípicas. Sim. Muitas vezes o infarto pode se manifestar com desmaio, uma queda. Ou o paciente começa a sentir um cansaço do nada. Então, sempre observar esses sinais e sintomas para levar em um local adequado, onde ele receba uma assistência, porque nesses casos, principalmente no AVC, tanto AVC quanto infarto, tempo é vida. Muito bem, tá vendo, pessoal? Então, quanto antes é o melhor, já encaminha logo, né, para o hospital, chama a emergência, é o melhor a se fazer. Tem como a gente evitar, doutor, assim, né, chegar nesse ponto de sentir os sintomas, já até mesmo estar correndo algum risco? Com certeza. Fazer o acompanhamento adequado, principalmente após os 40 anos, regularmente, pelo menos uma vez ao ano, procurar um médico, um cardiologista, um clínico geral de confiança. Além disso, seguir, no caso, uma dieta, uma alimentação adequada e praticar uma atividade física específica para você. Muito bem. Doutor José, vamos então reforçar aí as dicas, pessoal, para eles tomarem muito cuidado, né, com essa baixa de temperatura, ainda mais se viajarem para algum lugar que seja mais frio. Aquecer de forma adequada, por isso que infelizmente a gente vê, principalmente no Sul e Sudeste, o aumento da morte de moradores de rua durante o inverno. A gente sabe que uma temperatura corporal abaixo de 30 graus é praticamente impossível para a vida, porque o coração para. Tanto que na cirurgia cardíaca, às vezes a gente para o coração apenas com gelo. Só um dado interessante. Então a hipotermia, ela é grave, ela pode levar assim à morte e arritmias malignas. Além disso, tomar cuidado com a ingesta de água. A gente sabe que no inverno a gente acaba ingerindo pouca água, como você falou muito bem, porque a gente não fica suando. Assim como manter a atividade física adequada. Muito bem, então todo mundo aí, ó, tomando muito cuidado, tá, com essa baixa de temperatura, ainda mais se for visitar, tá, alguém ou for viajar, toma muito cuidado, se agasalha direitinho, bebe água, tá? Não deixa de fazer exercício físico, né, doutor? Exatamente. Sempre acompanhado. Contatos em sociais, quer deixar algum? Fique à vontade. Nosso atendimento é realizado no Hospital do Coração de Alagoas e qualquer dúvida a gente está à disposição também nas redes sociais. Muito bem, obrigada mais uma vez, tá? Doutor José Leitão aqui sempre com a gente, nosso parceiro. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Daqui a pouco nós estamos de volta. Volto já.